Olá, sejam todos bem-vindos. Agora nós vamos tratar essencialmente da Guerra Fria e todos os reflexos para a economia mundial e, consequentemente, tudo aquilo que essa Guerra Fria causou na sociedade contemporânea. Todos nós sabemos que a Guerra Fria ela vai ser um conflito entre as ideologias comunistas e o ideal capitalista. De um lado, Estados Unidos da América defendendo todo o ideal capitalista e de um outro lado, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pautado aí nos ideais do comunismo desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels lá no século XIX. Tudo isso é um efeito claro de todos os ideais desenvolvidos durante o século XIX, de todo o processo de industrialização e, consequentemente, de toda a problemática que envolve a Segunda Guerra Mundial e o término dessa guerra, levando aí essas duas superpotências a um enfrentamento bélico, não, a um enfrentamento ideológico e, consequentemente, os investimentos feitos em grupos que hoje se tornaram radicais, como Hamas, Estado Islâmico, entre outros, que foram financiados ora pelos Estados Unidos, ora pela União Soviética. Então, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o primeiro ato, foi o ataque nuclear às cidades de Hiroshima e Nagasaki. Por que nós falamos que foi após a Segunda Guerra Mundial? Porque o Japão estava lutando sozinho, sem forças, e os Estados Unidos resolveram testar as suas bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, respectivamente. Significa que não havia necessidade alguma de promover aí esse teste nuclear, ou mesmo de atacar essas duas cidades, que não tinha nada a ver com os problemas causados pelos japoneses em si aos ideais econômicos norte-americanos. Então, o ataque às duas cidades foi aí o marco inicial de todo esse processo em que a economia capitalista ela busca a reconstrução de cidades, ou de países no mundo pós-guerra. Então, os Estados Unidos ajuda e auxilia aí exclusivamente a reconstrução do Japão, e tudo isso é promovido com o dinheiro do capitalismo, tá? Mas o comunismo não ficou em silêncio, porque o comunismo, através da União Soviética, tentou também promover aí uma reconstrução das nações aliadas. É o caso que nós vamos ver um pouquinho mais para frente aí, quando Cuba aceita o auxílio militar da União Soviética e recebe investimentos, da União Soviética, o que vai provocar com os Estados Unidos a crise dos mísseis e, consequentemente, o rompimento de toda e qualquer relação dos Estados Unidos com a ilha de Cuba, algo que só vai se tornar aí, as relações só voltam a acontecer, relações diplomáticas, no ano de 2014 ou 2015 mais ou menos, quando Barack Obama ele vai visitar a ilha de Cuba e abre aí novamente a ilha ao investimento do capital estrangeiro, tá? Tudo isso vai gerar aí uma série de conflitos que nós vamos avaliá-los individualmente, mas necessariamente as grandes potências europeias saíram enfraquecidas desse período de Segunda Guerra Mundial. Então esse enfraquecimento vai gerar uma série de problemas, tá? Então o fim da guerra ele vai trazer esse problema, essa divergência entre duas economias, como eu já falei, o capitalismo de um lado e o comunismo do outro, tá? Então existe aí uma disputa pela hegemonia mundial, então damos início ao que chamamos de Guerra Fria. De um lado, o capitalismo com todos os ideais, a valorização da riqueza material, o individualismo, o consumismo que torna-se posteriormente exagerado para a nossa civilização, uma falsa ideia de democracia que havia sido instituída pela Revolução Francesa e a livre concorrência de mercado. Na verdade, quem lucra com essa livre concorrência são as grandes potências de hoje em dia, Então, a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, inicialmente lá no mundo pós-guerra, somente os Estados Unidos começam a lucrar com tudo isso. E aí nós temos do outro lado da moeda o comunismo, que preza pelo bem-estar social, em tese, tá? Bem-estar social,
a igualdade entre todas as pessoas, tá? A simplicidade no modo de vida, o coletivismo, né? Então a igualdade pautada nessa ideia de coletivismo e, consequentemente, nós também temos a estatização dos modos de produção, né? Dos meios de produção. Tudo isso baseado aí em uma ideia de uma economia inteiramente planificada, ou seja, todos terão aí as mesmas oportunidades, e além dessas mesmas oportunidades nós teremos também um Estado que se preocupa com os valores morais e éticos e o bem-estar social. Esse mundo ele vai ser taxado aí como um mundo bipolar. Então nós temos áreas de influência do comunismo, pintado aí em rosinha, tá? E outras áreas de influência sobre o domínio do capitalismo. O Brasil também participa de tudo isso, tá? Então existem aí dois polos de poder, um dominado pela União Soviética e outro pelos Estados Unidos. Então quem não estava contra um estava a favor do outro e vice-versa, tá? Na Conferência de Yalta todos concordam aí com a influência soviética na Europa, né, principalmente ali na parte oriental, fazendo com que haja aí uma ocupação, né, na Alemanha, e por isso que a Alemanha, após ser dividida em 4 zonas de influência, nós teremos a Berlim ocidental e oriental, uma comunista e a outra capitalista, tá? Então nós temos vários representantes nessa conferência, dentre eles o Winston Churchill, representante da Inglaterra, dos Estados Unidos Franklin Roosevelt e da União Soviética Joseph Stalin, tá? Então eles estavam em pleno acordo nessa divisão do mundo e na influência da União Soviética dentro da Europa Oriental, tá? Algumas das características, você pode ver aí na imagem o filme Rocky, que vai aí ser um grande recurso para nós entendermos aí a disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, e quem vence no final, né, segundo o filme, é a ideologia capitalista. Então existe uma disputa tecnológica, uma corrida espacial, a espionagem entre CIA e KGB, que é constante. Então essas duas agências de espionagem buscam constantemente aí, né, as informações de uns dos outros para que eles possam sair na frente também nessa questão da disputa tecnológica. E aí nós temos vários conflitos regionalizados, tá? No Oriente Médio esses conflitos serão muito vistos, ali na Guerra do Vietnã, na guerra entre as duas Coreias, fica aí muito bem explícito esse embate entre russos e americanos, onde nós teremos aí a divisão do mundo, e esse mundo se tornará inteiramente bipolar. Aí acontece uma série de difamações de ambos os lados, tá? Cria-se a ONU no mundo pós-guerra. A ONU ela vai ser, como eu falei no vídeo de Segunda Guerra Mundial, a instituição máxima de controle aí da paz mundial. Então alguns mecanismos são utilizados pela ONU, como o FMI, a FAO, a UNICEF, o BIRD, né? A OIT, a Unesco, né? Que fazem parte aí de uma organização desse mundo pós-guerra, tá? Então, em 1945, na Conferência de São Francisco, a Organização das Nações Unidas vai substituir a Liga das Nações, visando aí o bem-estar comum de todos que vivem nesse mundo pós-guerra. Beleza? O Conselho de Segurança da ONU vai ser aí o órgão responsável por zelar pela manutenção da paz e segurança mundial. Então nós temos aí um conselho que é formado por 15 membros diferentes. Então o Brasil vai participar algumas vezes. Aqui você pode verificar as datas de participação, né, e os países que participaram. Na Conferência de Potsdam, que acontece em 1949, nós temos a divisão da Alemanha, e aí consequentemente Berlim vai ser dividida entre duas e será construída aí um muro de separação que só terá fim em 1989 com a queda do muro de Berlim e consequentemente a queda do comunismo na Europa, tá? Quando que nós teremos fim a essa Guerra Fria? Somente em 1991, na teoria, entre 91 e 92, mas na prática essa Guerra Fria acontece até os dias de hoje, tá? Então a Alemanha fica sob influência dos soviéticos, dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra, beleza? Então essa divisão da Alemanha, ela consequentemente é um resultado da Segunda Guerra Mundial.
tá? Então nós temos de um lado a República Democrática da Alemanha, do lado oriental, e a República Federal da Alemanha do lado ocidental. Berlim vai se tornar aí o principal alvo de todos os investimentos, né, no que diz respeito ao capitalismo e ao comunismo. E em 1961 nós teremos aí uma contenção da imigração com a construção do Muro de Berlim, que vocês podem ver aí na imagem, que só cai a partir de 1989 com a queda do comunismo, certo? Então em 1947 o Plano Marshall, né, um plano de apoio ao capitalismo, ele é um plano econômico que vai auxiliar na reconstrução dos países do bloco capitalista. E aí em contrapartida nós temos o Plano Comecon, que é aí o mecanismo soviético de reconstrução aí econômica dos países voltados aí para as ideologias comunistas, que vai fazer frente oposicionista ao Plano Marshall. Nós temos instituídos nesse mundo bipolar a doutrina Truman, né? Então os Estados Unidos apoiam as nações livres, tá? Que desejassem aí aderir aos ideais capitalistas e que jurassem lealdade aos Estados Unidos e mantivessem aí a sua economia capitalista. E o Cominform, que é o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários, vai aí, né, os PCs, vai auxiliar os países que desejam aderir aí ao comunismo, sendo contrários aí à influência capitalista dos Estados Unidos, tá? Então nós temos aí vários mecanismos que acabam transformando esse mundo pós-Segunda Guerra. Em 1949 nós temos a Organização do Tratado do Atlântico Norte, tá? Que logicamente é capitalista, então o capitalismo vai ter a sua influência nessa região aí, tá? Na região do Atlântico Norte, Oceano Atlântico, tá? Em 1955 nós temos a criação do Pacto de Varsóvia, que é uma aliança militar, né, onde nós temos aí os países do leste europeu aderindo aí a essa união das repúblicas socialistas soviéticas e são contrários também aos ideais capitalistas. E aí formam-se várias alianças militares, onde parte da Europa ficará sob influência do capitalismo, pintado em azul, e outra parte sob influência do socialismo ou comunismo aí soviético, pintado em vermelho, tá? Com tudo isso nós temos o desenvolvimento de vários mecanismos de guerra, onde melhora-se as armas, inclusive nós temos uma corrida armamentista, onde esses caras, né, tanto os soviéticos quanto os americanos, começam a testar os seus novos armamentos em outros países, né? Eles não são bobos, agora eles querem um quintal para testar aí as suas táticas de guerra, que é algo que acontece até os dias de hoje. Nós podemos ver aí, né, no que diz respeito aos Estados Unidos e à Coreia do Norte, né, o problema onde nós temos aí, né, uma ideia socialista e o ideal capitalista, eles entrando em confronto até os dias atuais, onde você vai ter aí nessa corrida armamentista o desenvolvimento de várias armas e de vários mecanismos de defesa aí dessas economias, tá? Com tudo isso, surge aí um círculo vicioso em que ambos os países se armam para um eventual conflito, tá? A corrida espacial vai ser aí um dos grandes eventos dessa Guerra Fria, porque os Estados Unidos e a União Soviética começam aí todo o seu processo de mandar aí vários mecanismos, de desenvolver vários mecanismos para chegar à Lua, tá? Então essa corrida espacial gera novos armamentos e alguns fatos são extremamente importantes para chegarmos aí efetivamente com a chegada do homem à Lua. Em 1957, a União Soviética lança o primeiro satélite artificial no espaço, tá? O Sputnik, com o primeiro ser vivo que vai fazer aí a sua primeira viagem à Lua, a cachorrinha Laika, tá? Em 1958, os Estados Unidos, para não ficar atrás, envia o Explorer 1. E em 1961, em resposta, os soviéticos mandam aí o primeiro homem ao espaço, tá? Em 1969, essencialmente, os Estados Unidos, através da Apollo 11, envia o primeiro
homem à Lua, tá? E esse é um marco importante na corrida espacial e, consequentemente, nessa disputa entre soviéticos e norte-americanos, tá? Então nós temos aí imagens, né, da chegada do homem à Lua, né? Agora, se chegou ou se não chegou, eu não posso vos afirmar, que eu não estava lá, tá? Isso é um detalhe, há várias discussões. Professor, será que o homem foi ou não foi à Lua? Não sei, talvez sim, talvez não. Nós temos aí as imagens, há várias teorias da conspiração, né? E a história é permeada por todas elas, onde a gente nunca vai ter certeza de nada, porque dentro da história não existe verdade absoluta. Existem fatos e esses fatos precisam comprovar essas verdades. Aqui nós temos imagens. Se são imagens reais ou não, nós não saberemos decifrar, ok? Dentro da Guerra Fria, inúmeras guerras acontecem. Dentre elas, a Guerra da Coreia, dividindo aí a Coreia em duas, né, tá? Então, na parte norte fica situado o comunismo e na parte sul o capitalismo. Então, os Estados Unidos interferem diretamente, juntamente com a União Soviética, que vai aí fazer a divisão dessas duas Coreias, e até hoje nós vemos aí vários problemas, tá? E dentre esses problemas nós tivemos aí, felizmente, recentemente os Jogos de Inverno, onde as duas Coreias competiram juntos em uma modalidade. Isso já é um grande avanço para o fim dessa separação. É claro que a ditadura na Coreia do Norte ela é tão forte que provavelmente nós teremos aí vários outros problemas acontecendo no decorrer dos anos, tá? Então, entre 1950 e 1953, essa guerra vai promover aí a divisão das duas Coreias, tá? A Guerra da Coreia, ela é um evento específico, tá? Então nós precisamos, de fato, estudar aí individualmente essa guerra, tá? Então nós teremos aí vários aspectos dessa Segunda Guerra Mundial que estão aí muito presentes na Guerra da Coreia em si. Nós teremos aí, por exemplo, esse embate entre capitalismo e socialismo, que só terá fim após a queda do Muro de Berlim, anos mais tarde, tá? Então a Guerra do Vietnã é um período que vai de 1964 até 1975, que é um outro conflito, né, de separação entre as duas economias, o capitalismo em contrapartida aí ao comunismo. Então todos eles visam aí exclusivamente essa ideia ou esse ideário de uma economia voltada para os seus interesses mútuos, tá? Então você tem aí essencialmente o tempo todo as guerras acontecendo em outras regiões por conta exclusivamente dessas ideologias de capitalismo e comunismo, e isso vai ser um problema até os dias atuais. Mesmo que não seja na questão do comunismo em si, nós teremos vários problemas que são ocasionados, resultantes aí desse segundo conflito da Segunda Guerra Mundial, certo? Nessa guerra nós teremos aí uma perda humana de cerca de 3 milhões de vidas, né? Onde o sul ele é comunista e o norte, aliás, o sul ele é capitalista e o norte ele torna-se comunista, tá? Aí nós teremos uma vitória do norte, é uma guerra onde os Estados Unidos teoricamente saem derrotados de todos esses conflitos. É claro que a sua interferência, o seu lucro aí na guerra, ele é extraordinário. É por isso que os Estados Unidos hoje, esse é um dos motivos, na verdade, que os Estados Unidos é hoje uma das grandes potências mundiais, porque sempre se saíram muito bem das guerras, tá? Aqui pode ver algumas imagens aí clássicas dessa guerra do Vietnã, tá? Então você tem vários problemas ocasionados aí dentro desse mundo bipolar. E aí nós temos uma intervenção norte-americana dentro da Grécia e da Turquia, né? Tudo isso por conta da economia capitalista. Então isso vai se ater exclusivamente entre os anos de 1947 e 1949, onde os militantes comunistas gregos não haviam aí concordado com os ideais norte-americanos para o país. Então os Estados Unidos entram aí com uma intervenção militar. É algo que eles fazem por toda a América Latina durante aí as ditaduras que foram implantadas e financiadas pelos próprios norte-americanos, tá? E aí nós temos o macartismo, tá? Eugene McCarthy, ele vai instituir aí em 1950 essa ideia do marcatismo.
Joseph Eugene McCarthy, ele vai promover uma série de perseguições, tá? Artistas, intelectuais e funcionários aí que eram contrários aos ideais do capitalismo. Então nós vivemos aí uma verdadeira caça às bruxas durante esse processo aí, e consequentemente nós teremos aí uma histeria anticomunista, tá? Então os caras tentam aí promover os ideais contrários ao comunismo. Então os Estados Unidos financiam essa ideia para que combatessem aí o comunismo dentro do seu território. O Japão, destruído aí pela Segunda Guerra Mundial, é o maior exemplo capitalista na Ásia e na Oceania, porque vai receber aí os investimentos dos Estados Unidos, tá? Então, em menos de 20 anos, ele já era a segunda maior economia do mundo, tá? E isso vai ser graças à intervenção e à interferência dos Estados Unidos economicamente. Então, nós podemos ver aqui, por exemplo, a cidade destruída e menos de 20 anos depois reconstruída e sendo aí uma das maiores potências capitalistas ali da Ásia, da Oceania e consequentemente mundial. Cuba, em 1959, instituiu aí a sua revolução através de Fidel Castro, Che Guevara e Raul Castro, tá? Então nós temos aí a deposição do ditador Fulgêncio Batista e vai ser na América Latina o maior exemplo socialista, tá? Em 61, o presidente John Kennedy ordena uma invasão à ilha de Cuba, invasão que o exército cubano rapidamente vai suprimir e vai derrotar os invasores, tá? Então Cuba vai aliar-se aí diretamente à União Soviética e em 1962 nós temos a crise dos mísseis, quando os soviéticos decidem instalar mísseis voltados aí, apontados para os Estados Unidos da América, e os Estados Unidos bloqueiam os oceanos ali de acesso, o oceano de acesso a Cuba, promovendo aí esse bloqueio nasal. E aí a ilha de Cuba vai ser excluída aí da OEA, tá? Então a organização aí que cuida das questões econômicas na América Latina, tá? Essa crise dos mísseis ela vai ser muito interessante, porque essa interferência soviética vai repercutir por toda a América Latina, inclusive em São Paulo, aqui no Brasil, onde o estado de São Paulo ele traz uma matéria exclusiva aí sobre essa crise dos mísseis, né? Então a iminência de um ataque cubano ou soviético, né, por intermédio de Cuba aos Estados Unidos, ela era muito latente na época. Vai acontecer? Não, porque a Guerra Fria ela leva esse nome, principalmente porque não houve o enfrentamento bélico entre essas duas potências, tá? Eles financiaram as guerras em várias nações longe do seu território, para que o seu território não fosse aí afetado por esses problemas bélicos, já que a Segunda Guerra Mundial tinha devastado muitas nações europeias, tá? O resultado de tudo isso são os golpes militares por toda a América Latina. Nós temos aí, em 1964, o golpe militar aqui no Brasil, né? Então o presidente João Goulart é deposto por intermédio do governo americano. Então nós temos aí uma ideia do secretário de Estado norte-americano que diz o seguinte: aonde for o Brasil, irá também a América. Então por isso que nós sofremos essa intervenção norte-americana, porque nós somos aí a maior economia da América Latina desde a antiguidade. Então necessariamente os norte-americanos eles queriam inicialmente dominar o Brasil, porque sendo assim dominaria aí toda a América Latina, e isso é uma verdade que nós precisamos nos acostumar, tá? Em 1973 nós temos a deposição do socialista que foi eleito diretamente aí, o Salvador Allende, e consequentemente a instituição de uma ditadura por o general Augusto Pinochet, tá? Tudo isso é resultado direto dessa interferência norte-americana. Então nós temos aí o Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, ele diz o seguinte: quero a economia do Chile pulsando. Então ele vai promover investimentos, principalmente nessa questão ditatorial, para fazer com que todos os esforços chilenos sejam voltados aí exclusivamente para as questões econômicas norte-americanas, tá? E em 76 nós temos aí a deposição de Isabela Perón, tá? E a chegada do general Videla ao poder dentro da Argentina. E tudo isso nós vamos ver que só há uma modificação após todo esse processo de queda
das ditaduras na América Latina. Isso em algumas nações como o Brasil após 1985, e aí eles começam a promover o processo de redemocratização, tá? Então nós temos esses golpes militares sendo financiados e instituídos pelos Estados Unidos, certo? Então os Estados Unidos serão os grandes responsáveis por todos esses golpes na América Latina, tá? E aí chegamos enfim ao término da União Soviética e consequentemente do comunismo. A União Soviética ela vai se fragmentar e nós teremos aí o surgimento de várias nações por toda a Europa, certo? A União Soviética ela sofre uma desagregação porque os ideais comunistas foram suprimidos pelos ideais capitalistas. Significa que o comunismo soviético ele não proporcionou aí um bem-estar à população em geral. Então nós temos uma série de problemas e é por isso que o comunismo ele necessariamente vai cair dentro da União Soviética, tá? Existem outras nações que permanecerão aí com características comunistas? Sim, mas a União Soviética, após a sua desagregação, ela forma outros países capitalistas e nós temos a Rússia, ela formando aí uma nação independente e, consequentemente, uma nação voltada com características socialistas em si, mas adaptada inteiramente ao sistema capitalista, tá? Então nós temos aí uma população que está extremamente descontente, tá, com o comunismo e principalmente com a corrupção dentro do governo. Nós temos em 1985 o Mikhail Gorbachev sendo eleito na Rússia e modificando aí toda a estrutura econômica através de vários planos. Então nós temos a perestroika, que é a abertura econômica da Rússia, né, e consequentemente da União Soviética em termos gerais, e a glasnost, tá? A glasnost, ela será aí a reestruturação governamental pautada aí não mais nos ideais comunistas, mas uma aliança entre comunismo e capitalismo que perdura até os dias de hoje, certo? E aí em 1991, essencialmente, nós temos o fim da União Soviética e a criação da Comunidade dos Estados Independentes, certo? E o Boris Yeltsin, ele vai assumir a presidência da Rússia e nós temos aí o surgimento de uma nova nação que forma aí todos os processos, tá? Quais são os sinais do fim aí de todo esse processo aí de desagregação da União Soviética? O comunismo não havia atingido seus objetivos e eu arrisco até em dizer que jamais atingirá, tá? Então foi pensado uma desagregação dessa União Soviética e instituído um novo mapa político na Europa com a criação de vários estados independentes, tá? O fim do comunismo ele é marcado essencialmente pela queda do Muro de Berlim em 1989, que era um marco de separação nesse mundo contemporâneo dos ideais comunistas e capitalistas. Então a separação ali ela vai causar todo esse problema, mas após a queda desse Muro de Berlim em 1989, nós temos novamente a junção aí da Alemanha e a Alemanha passa a reestruturar-se economicamente e em poucos anos torna-se a potência que é nos dias de hoje, tá? Então houve o processo de reunificação, né? As zonas de influência elas são devolvidas novamente à Alemanha e consequentemente a partir de 1990 nós temos todo esse processo de reestruturação econômica dentro da Alemanha, tá? Então nós temos algumas cronologias aí em si que você pode conferir, tá? É tudo que nós já falamos nesses slides e essa cronologia ela vai atender aí exclusivamente a todas as transformações que aconteceram nesse mundo bipolar, nesse mundo de Guerra Fria e essa problemática que envolve essas duas economias, certo? Então tudo isso vai ser aí matéria de extrema importância para que você possa atender aí os pré-requisitos do vestibular, certo? Nós temos vários mecanismos que foram criados para reestruturar e reorganizar a economia mundial no decorrer do tempo. Então você tem essa cronologia dos fatos que vai aí passo a passo, ano a ano, né, lhe dando aí uma menção do que estava acontecendo e nós chegamos, enfim, ao processo onde o comunismo ele torna-se completamente inviável dentro de uma sociedade contemporânea e principalmente dentro desse mundo onde o capitalismo ele alcançou o ápice econômico a partir da Segunda Guerra Mundial. É claro que tudo isso antecede aí
todas as questões da Segunda Guerra Mundial. Então nós podemos dizer até que a Segunda Guerra Mundial ela é um resultado direto de todo o processo de industrialização dentro da Europa e consequentemente dentro dos Estados Unidos, tá? E a partir de então nós vamos ver aí uma série de tratados, uma série de organizações governamentais e não governamentais que modificam a estrutura do mundo em que você e eu vivemos hoje. Tudo isso pautado inteiramente na ideologia capitalista, ok? Então essa ideologia capitalista, ela vai trazer para mim e para você toda a estrutura social, política e econômica que nós estamos acostumados nos dias atuais, certo? Até a próxima, tenham todos aí um ótimo estudo e não esqueça, nós estamos aqui para estudar da melhor forma possível e no que você tiver dúvida pode deixar aí a sua pergunta no final do vídeo que eu terei o maior prazer em responder. Tenham todos uma ótima semana.